Olá, pessoal. Vamos novamente, continuar com o Isaías 27, porque o nosso Pai sempre pede para que esta serva passe nos dias mais difíceis da humanidade as palavras puras e verdadeiras dadas por Ele, né? Então, essa serva tem que estar aqui sempre de prontidão para poder levar até cada um de vocês, aquele que escuta, aquele que ouve a palavra do Pai, vai ter um entendimento de todas as coisas que estão acontecendo e o que o Pai deseja de cada um de nós, né? E o que ele vai fazer com as nações, principalmente pagãs na terra. Então, pessoal, quem tiver ouvido, ouçam, né? Quem tiver ouvido, façam a sua verdade, que é a verdade o quê? Amar o nosso Pai, além de todas as nossas expectativas. Mesmo com as coisas que estão acontecendo, não dá ouvido que é o ninho, que é isso, que é aquilo outro, mas sim nós continuarmos amando o nosso Pai e principalmente olhar a Bíblia revelada, que é a palavra que ele sempre fala, que é o que? Jesus Cristo, né? É a palavra, é o verbo encarnado na terra, né? Então ele sempre de geração em geração sempre está trabalhando pelas nossas almas serem salvas deste mundo para o nosso Pai. E a verdade era o que ele mais falava. As parábolas dele tinham todo esse sentido, né? Mas nós sermos mansos, independente de quem seja bravo, dependente de cada situação, mas a gente com um olhar genuíno para essas pessoas mesmo, deixar pela mão do Senhor, orar por eles, para eles terem compreensão de que a vida não é aquilo que eles estão vendo e o que estão fazendo, mas sim, né, continuar com o amor de Jesus Cristo na terra. Então, vou continuar aqui com Isaías 27, né, o versículo 10 e o 11. Eu vou falar e vou dar a reflexão e depois vou fazer o vídeo, né, do 10 e do 11, do versículo 11, né, que é Isaías 27, versículo 11 e o 10 e o 11, tá bom? Vamos lá, pessoal. Porque a cidade fortificada ficará solitária. Será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Agora vem o 11, pessoal. Quando seus ramos se ficarem, serão quebrados e vindo as mulheres os acenderão, porque esse povo não é povo de entendimento. Assim aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Pessoal, aqui no 10 no 11 é uma repreensão para nós seres humanos. Quando falo seres humanos, é a verdade, nós somos seres humanos. Nós somos seres criados pelo nosso Pai. E o que ele dá essa compreensão? Depois, vou revelar esses dois, mas depois falarei novamente um vídeo só do 10 e um vídeo só do 11, porque a parte espiritual, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer que revele essas duas partes separadamente para um entendimento maior do que está acontecendo no mundo em geral. Então vamos lá. Versículo 10, né? É Isaías 27. Deus ama e salva seu povo. Quer dizer que o nosso Pai, ele ama tanto que ele sempre envia servos para falar a palavra dele para cada um de nós aqui na terra. Vamos lá. Porque a cidade fortificada ficará solitária. Por que ficará solitária, pessoal? Aonde está tendo enchentes demais, sempre vão levantar as casas, quererem fazer os edifícios, fazer pontes. Não vai ter mais habitação ali. O nosso Pai já está mostrando, vai ser durante 10 anos seguidos, ano após ano. Aconteceu, vamos colocar aqui, no Rio Grande do Sul, aquela enchente
devastou todo aquele lugar. Então, onde é que ele está, aquele lugar? É onde vai haver água. Não vai ter mais povos. Prestem bem atenção nessa palavra. Daqui a 10 anos vocês vão ver com seus olhos, ouvir com os ouvidos de vocês passando na televisão, porque o Pai ainda vai deixar a televisão, porque nós veremos a verdade dele. Não poderá existir pessoas ali. A nosso Pai pertence o motivo, então nós temos que continuar orando, agradecendo a Ele pelas nossas vidas, pelas nossas crianças e principalmente ensinar para os nossos filhos que cada vez que forem querer ter um lugar para morar, que é a verdade dada por esta serva nesses dias, né? Aliás, nesses anos, nesses 45 anos, onde formos fazer construção, temos que se ajoelhar, orar e pedir em secreto dentro do quarto ao nosso Pai. Tem a revelação que é do Pai Nosso, isso é fato, é real, mas vai existir, preste bem atenção, um Papa falando esta mesma palavra. O copo d'água com um dedo a menos, que vai ser o encosto, né? Vai encostar as asas do anjo ali, igual como era na época lá, né, de Jerusalém, quando as pessoas paralíticas, quem tinha doenças, né, que não tinha cura, eles não queriam morrer cedo, então eles iam ali e um anjo descia do céu que o nosso Pai enviava. E agora são anjos, porque estamos no início do fim dos tempos. Não é fim ainda, é início. Então todas as coisas que estiverem acontecendo na terra, então é para nós abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, que ali não pode mais. A não ser o seguinte, que um servo do Pai, orientado pelo Pai, que o Pai envia até aquele lugar, e ali ele fale para aquela população, aquela população é porque o nosso Pai quer que tenha continuação ali, mas eles ainda têm que ouvir aquele servo. Entender que é o servo, porque o ser humano, ele repudia um servo do nosso Pai, porque ninguém vai até aquele lugar se o Pai não vai enviar, porque o mal na terra, ele não deixa a gente ter muitas coisas. Muitas pessoas, às vezes, fazem as coisas, tem que ser revelada essa parte que o Pai determina. Eles fazem algo e achando que o mal está ajudando, mas ele quer a alma daquele. No dia que ele falecer, qualquer coisa que for de acontecer, leva ele. Então, e quer que fique ainda para poder estar continuando com os desesperos na terra. É a palavra dada pelo nosso Pai. E nós que amamos nosso Pai, que somos fervorosos, o nosso Pai de dia e de noite, ele não cessa, ele estará sempre ali. Às vezes a gente fala assim, por que aconteceu isso comigo? Prestem bem atenção. Mas hoje aconteceu. Mas tem um dia da manhã, é igual o sol. Hoje tem chuva, hoje tem tempestade, hoje tem temporal, lugares, né, devastados pelos mares, pelas águas, pelos lugares lá fora. Vou colocar lá fora, que é a verdade dada pelo nosso Pai, mas é para a orientação de algo maior. Lá na frente, então, o ser vivo, o ser humano, ele tem entendimento. Eu estava errando com o meu Pai. Eu estava errando com a minha alma, porque nós não pertencemos a esse lugar. O nosso Pai direciona filhos porque pedimos. Aquelas pessoas que pedem muito e às vezes o nosso Pai dá, às vezes tem que ser falado dessa forma que a parte espiritual quer revelar. Às vezes é para acontecer de ter filhos e filhos para a geração futura, para que o nosso Pai revele algo maravilhoso e maior pelaquela descendência, que é a verdade. De onde veio Jesus Cristo? Preste bem atenção. Veio de Ruth, né? Então, Ruth, naquela época tem que ser falado e lembrado, né? Foi uma criança colocada para o Baal, né? E o nosso Pai resgatou através de outra família e através de uma serva do nosso Pai, constantemente ali com seus filhos, perdeu seus filhos, seu marido, para poder ajudar a Ruth.
para poder a Ruth chegar até aonde? Até naquela cidade, poder procriar, poder chegar à geração que é a Maria para poder chegar a Jesus. Então, essas partes para poder ter salvação do povo dele aqui na terra. Então, ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para todas as coisas. Então, vamos lá, a continuação, pessoal. Aqui é o 10. Porque a cidade fortificada ficará solitária, já foi revelada para vocês antecipadamente. Será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Não existirá. Então ali pastarão os bezerros, ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quer dizer, lugares que o Pai está dando chuva, que as pessoas constantemente ficam fazendo casas em montanhas, derrubam-se, né, árvores que não dá sustentação àquele lugar, não tem sustentação mais. Fazem, preste bem atenção, as casas e, além disso, jogam seus dejetos, jogam águas todos os momentos, né, de banho, de tudo, ali naquele lugar que é uma montanha, mas não tem sustentação. Então o Pai já retira aquele povo, porque sabe que vai estar dando chuvas, e então vai ser uma catástrofe muito grande para o povo dele no Brasil. Quer dizer o quê? Quando vem uma chuva e começa a descer aquelas casas de montes, né? De montanhas, porque ali não tem sustentação, ali é barro, que é um exemplo assim, que será esmagado, que será derretido, e só pastarão lá no futuro o que, pessoal? Os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos, comerão, né? Então vai ser lugar de quê? De gado. Vai ter um exemplo, fazendas naquele lugar, mas naquela montanha não pode nem ter um cafezal, só bezerros, porque ali vai comendo. Quando der aquela chuva, o próprio proprietário vê que tá dentro, ele não vai deixar o seu animal ali. Então ele vai colocar em outro lugar de pasto só quando não tiver mais ali chuvas, né? Porque hoje o nosso Pai dá tempestade para nós sabermos que um lugar que, vamos supor, se ele colocar ali uma semana de chuva fininha, derrete-se. Então imagina uma chuva grossa, já para mostrar que a vegetação está saindo, as terras estão caindo, para ninguém continuar ali fazendo casas. Estão fazendo casas aonde não pode ser colocado, porque ali não é lugar de casa. Ninguém pediu o nosso Pai para ser casa. E mesmo que pedissem aquele lugar, o nosso Pai não daria, porque é um lugar que se derrete, é um lugar que cai, é um lugar que aqui se fala, né? Ali pastarão bezerros, ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Essa é a palavra do Senhor. Porque a cidade fortificada ficará solitária, quer dizer fortificada, cheio de casas, pessoal, ali naquele lugar. Será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Quer dizer que as pessoas vão sair dali, porque vão ver o nosso Pai vai estar dando chuva, chuva e mais chuva. Coisas acontecendo para poder eles saírem, para poder não ser uma catástrofe. Essa catástrofe é um exemplo, imagina, 100 casas em um lugar, tudo caindo. Imagina quantas crianças, quantos velhos. O nosso Pai sempre fala em crianças e velhos, porque o meio termo, sempre eles podem correr, podem fazer muitas coisas, né? Conseguir se ajudar. E crianças e velhos precisam de outras pessoas. Então é essa palavra pura e verdadeira dada por essa serva para cada um de vocês. É terrível, mas nós temos que ouvir a verdade do nosso Pai, porque tem 10 anos para vocês verem todas essas coisas acontecendo. Então vamos lá. No versículo 11, quando os seus ramos se secarem, serão quebrados e vindo as mulheres os acenderão. Porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o firmou não lhe mostrará nenhum favor. Então, o que o nosso Pai quer revelar aqui?
De geração em geração, pessoal, vieram povos, vieram o quê? Sempre homens falando sobre a palavra do Senhor, né? É fato, é real, é realidade. Mas hoje em dia, o nosso pai está levantando obreiras, porque são mulheres que tiveram seus filhos e têm seus filhos. E qual é a mãe que não se compadece do seu filho? Né? Ela não rejeita. E mesmo se rejeitar, nós temos um pai. Aí o que aqui quer dizer? Os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento dos seus próprios filhos. É através desse tempo, é através de suas mães, que as suas mães em oração ali de joelho, porque na realidade muitos pais estão surdos e cegos para as promessas do nosso pai, que é a verdade dada por esta serva através do nosso pai. Então, as suas esposas estão mais vivendo, revivendo tudo o que está acontecendo de geração em geração, através da palavra do pai. Mesmo não tendo entendimento da Bíblia, mas vê um jornal, vê as coisas acontecendo e existe a fofoca, que é a palavra dada pelo nosso pai, o que ele mais vê. São mulheres sempre se reunindo e falando que o filho de alguém está drogado, falando que o filho de alguém está fazendo tal coisa de errado, as filhas, né? Então sempre tem grupinhos de pessoas falando sobre o outro. Então, por mais que não são maus línguas, mas ao mesmo tempo elas estão se aprimorando, crianças nascendo e o nosso pai com discernimento espiritual nelas, para poder ensinar a geração futura de filhos para o nosso pai. Então, de geração em geração, as mães, as mulheres sempre estão vendo e ouvindo e falando. Então, quando é à noite, nós dormimos e o nosso pai em secreto ele pega. Então, ele vai fazendo o quê? Filhas e filhos cultivado no amor de Jesus Cristo. E quando temos a palavra de Deus, quando vamos para as igrejas, quando instigamos nossos filhos, muitas das vezes são desperdiçados, aquele principalmente da gema, né? Porque querem também participar um pouco do mundo. Mas é dado por essa serva não o julgamento, porque o julgamento é do nosso pai. E o nosso pai, às vezes não sempre, ele dispersa também o rebanho dele, para poder ver o mundo, se orientar, às vezes passar por apertos, que é a verdade. Muitos passam por apertos para poder ter o conhecimento lá na frente, porque já tem a palavra, mas o mundo não viu. Né? Ele não viu o mundo, as coisas que acontecem, porque ficou só ali. E dali ele vai passar genuinamente a palavra de Deus em Espírito Santo revelado, porque o nosso pai viu que ele errou. Ele saiu da gema e ele vai um dia voltar para o nosso pai, porque o nosso pai não o deixará. Não existirá na face da terra um filho rejeitado pelo nosso pai. Ele vai sofrer as consequências, porque se matou, roubou, tudo que tem nos 10 mandamentos e fez, ele vai pagar, é aqui mesmo, mas ele vai voltar ao nosso pai. E anjos baterão as asas lá no céu. Então, essa palavra dada do nosso pai para cada um de nós. Então, nós que temos a palavra, que é o conhecimento da Bíblia. Os 10 mandamentos temos que ter cravados no peito e muitas das vezes não conseguimos, né? Não conseguimos porque a nossa boca sempre fala mais alto, né? Do que nós ali de joelho. Em vez de chegarmos junto do nosso Pai e direcionar todas as nossas aflições, muitas das vezes falamos um para o outro. Não é fofoca, mas para o nosso pai ainda pertence o nome fofoca. Então, em vez de direcionar o nosso pai primeiramente e depois falar as maravilhas e as bênçãos dele, muitas das vezes, dependendo de religião a religião, então concentra-se no quê?
na fala. Então, quando você fala, então às vezes você volta a acontecer com a sua própria vida, com o dia a dia, porque estamos pregando as coisas dos outros, estamos pregando o que está acontecendo com nós e nós não estamos de joelho pedindo ao nosso Pai para encerramento. Então temos que pedir ao nosso Pai: Pai, eu não aguento. Pai, vê minha aflição. Então é essa parte dos 10 mandamentos que se fala. Primeiro, amar o nosso Pai acima de tudo. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. E sabemos o que significa, mesmo sem um servo, mesmo sem alguém. Honrar o nosso pai e a nossa mãe por toda a nossa vida, porque se não honrarmos os nossos pais, independente do que eles façam, do que eles são, mas temos que fazer essa parte. Teremos jovialidade na terra de abundância, de que saúde. A perseverança em Deus é essa a palavra certa que essa serva tem que falar para cada um de vocês, para cada um de nós, das nossas vidas. E também, pessoal, quando nós pregamos muito, sempre pensamos mais nos outros, mas deixamos os nossos filhos, os nossos maridos surdos para a palavra do Senhor. Queremos tanto salvar pessoas do mundo, esquecemos de quem nós temos que salvar, que é os nossos membros das nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas mais próximas, mas não julgando, mas sim falando a palavra e as promessas do nosso Pai. Sermos manso, deixar de lado, né? Vamos colocar assim, as desventuras, né? Que significa o que é as desventuras nesta serva para vocês, para cada um de vocês. O rancor, né? Às vezes um fala algo e aquilo é cravado no seu coração. Na hora, se arrependam pelaquela outra pessoa de ter falado aquilo com você. E o nosso Pai vê o seu coração genuíno, porque não chegou até o seu coração, mas você deixou para o nosso Pai e deu a paz. Senhor, perdoa aquela pessoa que ele não sabia nem o que estava falando comigo. Igualzinho ao que o Jesus Cristo falou. Perdoe, que eles não sabem o que fazem. Fizeram tudo aquilo, mas foi a palavra que Jesus Cristo falou para cada um de nós aqui na terra. Então, pessoal, vou terminar porque então vai ser muito longo e vai ter ainda o 10, né, que é o Isaías 27, versículo 10 e o 11. Cada um vídeo separado, porque o nosso Pai vai continuar revelando sobre os dias atuais. E é assim que será, pessoal, que o nosso Pai sempre alimente cada um de vocês. É difícil, é duro, mas como se diz, né? Não existe o mais e sim o melhor. Melhor sabermos que temos um Pai que está nos vendo, que está nos ensinando, que está nos avisando, que está nos alertando. Olhai ao que Jesus Cristo uma vez falou no templo. Quando for não o fim, mas o início do fim dos tempos, olhai para os céus. Olhai o que os pássaros dizem quando tem. Preste bem atenção, pessoal. Que vai acontecer algo, é algo que o Pai quer que revele para cada um de vocês. Passarinhos, né? Saem fugindo do lugar. Eles já dão um entendimento para o ser humano, né? Ele já mostra para nós. O nosso Pai já assombria, né? Dá aquelas nuvens carregadas, já dá aqueles trovões, né? Tá acontecendo algo. Então é momento de oração dentro das nossas casas e pedir para que aquilo passe e passará, porque ele ouvirá aquele que está clamando o nome dele. Né? E aquele que faz errado, no momento, ora o Pai Nosso e pede perdão de algo que fez de errado, que está fazendo de errado. E pessoal, é a verdade dada por essa serva. Católicos, parem de se prostrar perante esculturas.
né? Estão fazendo, né? São inocentes também, que essa mão tem que ser levantada. Os padres, né? São as pessoas, são os servos do nosso Pai, mas também estão com os olhos vendados, os ouvidos tapados, para tudo que inventaram para eles, né? Que o certo é só a cruz na terra. Se você observar os cavaleiros templários, ver filmes, né, da época bizantina para trás, eles não usavam essas coisas. Isso foram todos os romanos que com o tempo, né, começaram a fazer isso para poder matar o nome de Jesus, matar o nome do nosso Pai nas nossas terras, nas nossas vidas. Se você observar no mundo inteiro, todas as igrejas católicas têm altares. Hoje o Brasil é repleto nas frentes das suas cidades, né? Santidades levantadas, altares, né? E outra coisa que tem que ser falado, pessoal, a parte que tem que ser revelada que o Pai não proíbe e sim quer que revele. A parte da macumba, nenhum, prestem bem atenção nessa palavra, irá ter salvação. Nenhum. A não ser que eles se convertam, se ajoelhem perante só o nosso Pai e peça perdão de tudo o que aconteceu. Então, esta mão ergue, né? Esta palavra para cada um de vocês, mas só o nosso Pai, ele sabe a quem dará, porque ele sente o coração. Não sou eu, mas é a palavra do Senhor. Quem achar que é errada essa palavra, não só essa palavra, mas essas palavras que aqui estão faladas, já foram escritas por toda a geração, desde de Gênesis até os dias atuais. Se você vê no Apocalipse, né? No Apocalipse, no 22, no versículo 22, você vai ver, aliás, tudo, você vai ver tudo ali. Está declarado. Todas as pessoas que vai até o Pai, tem que amar só o Pai e só o Jesus. Só. Temos que lembrar de todas as pessoas que passaram por aqui, de geração em geração, até o fim das nossas vidas, principalmente a Maria, mãe de Jesus. Não podemos se orientar que ela é nossa mãe. Nós só temos um único Pai, vivente, vivido de geração em geração. E temos que colocar ela não como altar, mas sim como mãe de Jesus Cristo para uma geração, para chegar até nós. Da nossa geração não passará tudo o que vai acontecer em 45 anos. Aí tem uma parte boa dessas promessas, pessoal. Vou até abrir minha Bíblia aqui, né? Tem uma parte boa da nossa Bíblia. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. De onde vem essa palavra? Salmo 90, pessoal. O versículo 2. A eternidade de Deus e a fragilidade humana. Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E Deus é quem? Jesus também na terra. Jesus que falava, não que era filho do nosso Pai, porque não era para ele falar. E se nós sabermos, né, a nossa geração antiga, os judeus, os hebreus, todos eles descendentes aqui de Isaac, Abraão, de Jacó, de todos eles que passaram aqui na Bíblia, né? Mulheres valorosas, né? São como noivas para o Senhor, né? Quando for no fim de toda a raça humana, porque um dia chegará isso, mas não ainda é tempo. É igual a palavra que Jesus falou na terra. No templo não será ainda, porque só é dado para o nosso Pai revelar o Filho lá no juízo,
dele, no céu. Filho, é hora. Honrarás o teu santo nome que deixei na terra, porque és um Deus vivo. És a minha imagem, a minha não, a imagem, né? Vou até fazer assim para outras pessoas não pegar e dizer que eu tô falando comigo, mas ao nosso Pai, né? É a imagem e a semelhança do nosso Pai vindo à terra, que de geração em geração foi pedido físico, a fisicultura, né? De um ser na terra. Então, o nosso Pai revelou o Verbo encarnado, que significa Espírito Santo em carne na terra. Jesus veio para mostrar o nosso Pai, porque nós não temos o poder e a glória de ver o nosso Pai com os nossos olhos. Só no fim, né? E mesmo no fim, continuaremos vendo quem? Jesus, porque ao mesmo tempo é o nosso Pai, né? Porque é dado a ele, a nós, por tudo o que ele passou aqui na terra, para nos dar a salvação. Então vamos dar glória e honra, hosana nas alturas, o nosso Pai e o nosso Jesus. Porque é essa palavra dada, primeiramente o nosso Pai e segundo ao Jesus, porque ele é nosso irmão e ao mesmo tempo primeiro a ele e primeiro ao nosso Pai, porque são um só, em Espírito Santo. Amém. Para nós, para nossa proteção, e valioso é aquele que tem um entendimento dessas palavras. Só o nosso Pai pertence. E se alguém quiser levantar contra essa serva, não se levantará, porque estará levantando-se contra o nosso Pai. Então, o nosso Pai é a minha aljava e a aljava de cada um de vocês, para ter este entendimento. Feliz daquele que tem esse entendimento dessas palavras nos dias de hoje. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus vos abençoe. E que o nosso Pai veja a genuidade de cada um de vocês no coração. Mesmo aquele, preste bem atenção, nosso Pai não gosta de quem erra, mas é dada a esta serva não julgamento, e sim o Senhor. É dada a esta serva levantar as mãos e pedir por cada um de vocês, né? Que, prestem bem atenção, entre aspas e aquele com chaves, né? E se estiver fazendo as coisas erradas, que é em igrejas erradas, que estiverem fazendo o que for de errado aos olhos do nosso Pai, então prostrem-se. Conversem com o nosso Pai. Nos dias de hoje, o Pai Nosso ainda serve. Lá na frente é o Pai Nosso, é o copo com água, é o Salmo 91 para o término, para poder chegar ao nosso Pai. É a palavra dada por esta serva, vindo em Espírito Santo, nos tempos mais difíceis da humanidade. E falo com convicção e com amor. E o orgulho não é orgulho, mas de saber que nós temos um Deus, nós temos um Pai invisível, sem nós não vermos mais, mas sabendo que Ele é único e nosso protetor. Amém? Que a graça de Deus esteja sempre presente na vida de cada um de nós. Amém? E honremos, hosana nas alturas, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que veio para nos dar a salvação e remir todos os nossos pecados, que é nós de joelho, orando o Pai Nosso, pedindo perdão para chegar até Ele. E lá na frente, pessoal, prestem bem atenção, falem de geração em geração, que de geração é o quê? Você falar para o seu filho, do seu filho para o seu neto, para o seu bisneto, que vai existir. Eu não sei quando e a hora. E mesmo se eu soubesse, eu não poderia revelar, porque é só dado ao nosso Pai revelar a esta pessoa que vai ser o próprio Papa. Ele vai tirar todas, preste bem atenção, da Igreja Católica, destruir tudo, preste bem atenção, destruir. Ele tem que fazer igual a todos os reis que faziam antigamente, a todos os povos que faziam antigamente, destruir tudo que é edificação na frente das cidades, das suas igrejas e voltar para o nosso Pai. É esta palavra que o nosso Pai revela. Vai existir sim
um papa, e ninguém na face da terra poderá com ele, porque não é ele, e sim a destra do nosso Pai aqui na terra, falando em nome de Jesus Cristo, para poder vir a vinda do vosso Filho, porque o nosso Pai já está fazendo com a natureza. E falta agora, preste bem atenção, as igrejas católicas tirar tudo que é santidade, ensinar o povo a exterminar. Vai ser difícil, vai ser duro para muitas pessoas, para muitos papas, para muitos padres, vão ser contra, preste bem atenção, uma nação contra a outra. As pessoas pensam que é a guerra. Não, é dado para vocês em casa. Não será guerra, a guerra será individual, será entre nação contra nação, no próprio catolicismo, na própria evangelização. Na igreja evangélica já não, porque eles já vêm com o nome de Deus, eles já não têm essas coisas. Muitos têm já a cruz, mas nós não precisamos de cruz, precisamos só saber que existe um Deus, só saber que existe um único Jesus que vai nos salvar e nos guiar. Não existe outro, nem na face da terra, um de carne, não mais, porque aí seria o demônio, que é a palavra dada pelo nosso Pai. Falando-se que é Jesus, nós não podemos nos guiar, ensinar nossos filhos de carne não mais. Veremos em Espírito Santo, veremos o nosso Jesus, né? Da maneira que o nosso Pai não declara para ninguém aqui na terra, para não ser vendido e nem falado. Vai ser muito lindo, vai ser original, vai ser os amores do nosso Pai e vai ser os dizeres do nosso Pai. Não a nós, servos, mas sim o nosso Jesus. Ele, né? Mas em Espírito Santo, mas não em carne, como um de nós. Que comemos, que andamos como no meio de nós. Não, é em Espírito Santo. Vai ser dessa forma. E, além disso, o fim só pertence ao nosso Pai. A igreja que continuar falando sobre isso, que é fim, que é fim, que é fim, o nosso Pai vai estar mostrando de geração em geração. Quer dizer, filhos, netos, bisnetos, até o momento em que entendermos que só temos que passar o que tem aqui na Bíblia. Que temos que ser revelado através do Espírito Santo, porque foi dado ao nosso Jesus e foi dado a esta serva estas palavras para falar nos dias de hoje. Em Espírito Santo, né, vai ter as palavras do nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês em casa. Amém? Que Deus abençoe. E não só sou eu, não, pessoal. É muitos que Deus vai estar levantando. Mesmo aquele que não tem conhecimento da Bíblia, Deus vai dar a sabedoria. A Bíblia como se estivesse dentro das nossas mentes, né? Falada, né, pela nossa boca, o nosso Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E bênçãos será sempre o nosso Senhor Jesus Cristo nosso. Amém. Tchau, pessoal.